Pessoal, dá uma olhada nesses cortes que eu fiz no discurso da Jandira Fegali, que é uma deputada do meu decadente estado do Rio de Janeiro. E por mais que eu acredite que deputado, no geral, eles têm limitações cognitivas, né, e apresentam um raciocínio lógico bem minimalista, percebe que ela vai fazer um discurso em que ela mesma se refuta. É uma coisa inacreditável. E aí eu vou picotar bonitinho a cada fala dela para explicar aqui, porque de repente alguém marca a Jandira, ela como uma professora, talvez tenha a humildade de querer aprender e perceber que ela defende durante muitos anos ideias equivocadas. Então eu vou devagarzinho para vocês entenderem. Dá uma olhada nesse primeiro trecho que eu vou explicando. Vamos lá. Tem um dado que esse parlamento precisa ficar atento, que é o dado de que nós devemos pagar até o final do ano, do orçamento público, ou seja, do imposto do povo, das contribuições populares da sociedade brasileira, 930 bilhões de juros da dívida. Isso significa quase 1 trilhão do orçamento para pagar o juro da dívida. Pois é, galera, nesse ponto aqui é o principal argumento dela. O argumento dela é o seguinte: porra, nosso orçamento está estourado, metade do orçamento brasileiro é para pagar dívida. E é isso, Jandira. Isso é um absurdo. É isso que os liberais, é isso que as pessoas que entendem de economia falam repetidas vezes. Nós hoje estamos com as contas públicas totalmente destruídas, então o que ela vai tentar fazer de discurso daqui para frente é defender que não deveríamos ter um Banco Central independente para o governo corrigir esse problema. Então, dá uma olhada que daqui para frente, prepara os seus ouvidos, né? Eu vou tentar me controlar aqui, mas vem muita coisa incoerente. Dá uma olhada no que ela fala a seguir. Não vejo a mídia, não vejo o mercado, muito menos o sistema financeiro, tocar nesse assunto. Parece um assunto intocável e esse é o grande prejuízo, é a grande ganância, é a grande sequestro de recurso público neste país, que é o tamanho dos juros. Então, nós deveríamos aqui responsavelmente rediscutir a autonomia do Banco Central. Vamos lá, querida Jandira, veja bem. Se você abrir qualquer jornal, você vai perceber que o mercado... o mercado financeiro, Faria Lima, os bancos, o banco... O que você vai escutar de qualquer pessoa racional... Aliás, segue o meu canal aí, pode seguir, siga aí o meu canal. Olha todos os vídeos que eu fiz até hoje. Eu estou falando o que todo mundo está falando. O governo está gastando mais do que ele arrecada. Quando a Faria Lima, dê o nome que você quiser, os monstros, né, do capitalismo, os capitalistas, viram para você e falam que o governo está gastando mais do que arrecada, eu vou explicar de novo. Se o governo arrecada 100 e ele gasta 130, esses 30 ele vai ter que tomar de empréstimo. Aí o governo emite títulos da dívida, a população brasileira compra esses títulos e aí o que acontece? O governo fica mais endividado. Então não é o mercado financeiro que endivida o governo. O governo gastando mais do que arrecada, ele se endivida. E quando você diz que ninguém está falando sobre isso, é só se você está assistindo jornal de outro país, sei lá, da Suíça, do Japão, algum outro. Porque se você abrir qualquer página de economia e toda a discussão que tem desde o final do governo Bolsonaro até hoje é sobre a dívida. Você deve ter votado no arcabouço fiscal. Tudo isso foi feito, destruíram o teto de gastos. Tudo isso foi feito justamente porque o Estado brasileiro gasta mais do que arrecada, portanto, ele está constantemente se endividando. Aliás, o mercado financeiro está dizendo que o Brasil vai mal justamente porque ele segue fazendo isso, porque a trajetória da dívida brasileira continua subindo. Então está todo mundo falando sobre isso, meu amor. Todo mundo está falando sobre isso. Você precisa começar a ler o jornal, de repente, ou pelo menos a seção correta do jornal no país correto, né? E aí ela fala que os juros estão altos. Então dá uma olhada no que ela vai falar sobre os juros. Pega só essa visão maravilhosa da nossa deputada. Porque o governo não consegue interferir devidamente na política monetária. Sobra a ele a política fiscal. E neste momento nós estamos aqui debatendo uma política fiscal que vai trazer sim impacto sobre super ricos, sobre super salários, isentar o imposto de renda até R$5.000, porque isso é importante para parte da classe média brasileira, mas há algo que se discutir em relação aos grandes programas de transferência de renda. Bom, aí ela colocou um argumento aqui completamente sem pé nem cabeça. Ela fala o seguinte: olha, a independência do Banco Central impede o governo de mexer na política monetária. E é por isso que a gente está mais ou menos estável na economia brasileira.
Porque a política fiscal que ela fala, o governo só pode fazer a política fiscal. Só que é a política fiscal que gera problema lá na frente, e aí o Banco Central tem que aumentar a taxa de juros para atrair capital, para cobrir justamente essa dívida que o governo não para de se endividar. Quando a gente fala aqui, o meu canal fala pra cacete sobre isso, quando você olha outros economistas razoáveis falando sobre isso, o mercado financeiro, todo mundo, e a gente fala a trajetória da dívida, o que a gente está falando é justamente isso. A parte que cabe ao governo, que é a política fiscal, ou seja, ele arrecada 100 e ele está gastando 130, o que cabe ao governo é começar a gastar 100 quando ele arrecada 100. E melhor ainda, para combater o tal dos juros que é absurdo no Brasil, a dívida que é gigante no Brasil, como é que você paga a dívida, meu pequeno gafanhoto que está me assistindo? Porra, você guarda um dinheirinho, chegou o 13º, em vez de tu comprar, sei lá, gastar no jogo do tigrinho, o que tu faz? Tu pega o teu dinheiro, paga uma dívida, né? Você controla a sua despesa. É exatamente isso que a gente está dizendo aqui. O governo não só deveria arrecadar 100 e gastar 100, ele deveria arrecadar 100 e gastar 90 e começar a abater dessa dívida para a gente pagar menos juros, né? Então, percebe que se o governo faz mal fiscal, ela está dizendo, eu faço mal fiscal, então eu também quero fazer o monetário. Querido, faz o seu bem primeiro, depois a gente discute. Né? A ideia deles é que se eles tiverem a mão lá no Banco Central, eles vão abaixar a taxa de juros e vai resolver o problema. Só que se você abaixar a taxa de juros, ninguém empresta dinheiro para o Brasil, que é um país endividado. E aí o que o Brasil tem que fazer? Ele tem que imprimir dinheiro. Aí isso se chama Brasil da década de 80. Né? Aí você não pega, você bota os juros lá embaixo, não precisa pegar dinheiro emprestado e você imprime. Aí a inflação acontece igual aconteceu na década de 80. Vai lá para 100, 200, 500... A Argentina, minha querida Jandira Fegar, fez exatamente esta merda. O Rio de Janeiro, o seu estado, que você participou, que os governos estiveram lá, fez exatamente isso. Eu sou da época que o Rio de Janeiro descobriu lá o pré-sal, né, lá em Campos e tudo, aí a gente virou a Dubai brasileira. Aí sabe o que o pessoal fez? Óbvio, Viegas, eles investiram em educação, em saúde. Não, o pessoal torrou o dinheiro, se endividou pra cacete. Eles vendiam o recebível futuro do petróleo do Rio. Hoje o Rio é um estado quebrado e pobre e decadente. Né? Graças a Deus, eu sou carioca, tenho lugar de fala. O Rio, o estado do Rio hoje é uma porcaria. É mal administrado. A gente chegou a um momento que todos os governadores estavam presos. Então, percebe que ela não entende que o que ela está falando é justamente dos problemas que ela mesma está causando, porque pertence à base do governo, porque tem essa visão tacanha de acreditar que se o governo simplesmente baixar a taxa de juros ou não pagar a dívida, ele vai impactar o banqueiro. Né? Mas aí ela segue, dá uma olhada. Os que ganham mais são os que pagam menos. Os que hoje se beneficiam da altura desses juros, se beneficiam porque um juro alto para o sistema financeiro é uma beleza, é uma gelatina, é um doce de leite para a ganância do capitalismo contemporâneo, do capitalismo financeiro. E aí ela chega finalmente na parte que todo mundo concorda. Ninguém discorda disso. Quem ganha mais deveria pagar mais. Tudo bem. A questão aqui vou voltar devagar, porque eu sei que a limitação de raciocínio lógico é presente. Né? Então vamos lá. É o exemplo que eu falei para não mudar de número, para não ficar difícil. Se o governo arrecada 100 e ele gasta 130, se agora você está falando, porra, eu vou cortar os impostos de quem ganha pouco. Eu concordo, tem que fazer isso aí mesmo. Só que a arrecadação de 100 vai cair para 80. Então agora que você tinha um rombo de 30, o rombo é de 50. E aí o mercado falou, porra, que legal que você vai fazer isso. Mas então cadê os 50 que você tem que cortar? Ele falou, não vou cortar, vou cortar só 20. Então você não resolveu o problema. Se você quer cortar da população mais pobre, que todo mundo concorda, toda a Faria Lima concorda com isso, né? Mas então cadê os cortes de gasto que você vai fazer para compensar, né, essa redução no que você vai ter de orçamento, que você vai ter de arrecadação? Não foi apresentado. Portanto, se não foi apresentado, volta lá para o primeiro corte. As pessoas vão ver que o Estado brasileiro vai ter um gasto ainda maior, não vai ter dinheiro para arrecadar, vai se endividar mais ainda. E aí volta lá para o primeiro ponto dela. O Brasil paga uns juros absurdos, uma dívida absurda. Todo mundo concorda. E o mercado está justamente tirando o dinheiro daqui do Brasil porque eles estão falando, olha, esse governo, né, ou então o Brasil, não entendeu que se ele seguir nesse caminho, ele vai quebrar. Ou seja, não é que a Faria Lima se vale desse dinheiro. Essa é uma idiotice que tem, eu já fiz vários vídeos explicando isso. O banco não ganha dinheiro com taxa Selic. Tá? O banco ganha dinheiro com muita coisa, menos com a taxa Selic.
O banco ganha justamente no que a gente chama de spread bancário. Se a taxa Selic é 5%, o banco tem que emprestar dinheiro acima de 5%, e a diferença é o que ele vai ganhar. Se a taxa está lá em 12%, em 13%, em 14%, o banco tem que emprestar 20%. E se você empresta 20%, menos pessoas vão tomar dinheiro emprestado. O banco vai ganhar menos. Quando você olha os lucros dos bancos, não tem nenhuma correlação com taxa de juros. Há momentos, inclusive no início do governo Bolsonaro, a taxa de juros foi a 2% ao ano. E o que aconteceu com o Itaú? Recorde de rentabilidade. O que aconteceu com o Santander? Recorde de rentabilidade. O próprio Banco do Brasil? Recorde de rentabilidade. A taxa foi subindo, foi tendo recorde em cima de recorde. Quando a taxa caiu de novo, recorde em cima de recorde. Porque não tem essa relação que eles acreditam. Ou seja, o que a Jandira Fegali faz, infelizmente, eu espero que não seja na maldade, eu espero que seja só uma ignorância. Só o fato dela não conhecer sobre o tema, apesar de estar aí há décadas na política, é que o governo ele gasta mal o seu dinheiro, ele não consegue resolver os problemas, aí ele vai criando privilégio em cima de privilégio, aí para se reeleger ele cria uma porrada de política populista. Esse negócio hoje em dia está muito caro, e aí para ele não virar para você e falar, olha, a verdade é que eu arrecado dinheiro pra cacete, não sei gastar e eu não sei o que fazer. Ele bota a culpa em alguém. Aí a culpa é do capitalista, a culpa é do banqueiro, a culpa é do não sei quem. É um monte de gente, menos do governo. O governo, coitado, ele não pode fazer nada. Mas se ele tivesse a mão lá no Banco Central, estava resolvido. Exatamente como a Dilma fez, né? Então, se você tem dúvida do que aconteceria com o Brasil se esse governo tivesse com a mão lá no Banco Central, é só você olhar o segundo governo da Dilma, que infelizmente a gente está próximo de voltar a visitar as consequências desse tipo de coisa, né? Então, se você gostou, curte, comenta. Não deixe de seguir o canal e vejo você no próximo vídeo.